Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Mamãe é a Chefe. Eu sou a Júlia Andrade, chefe de cozinha, empresária, jornalista e mãe da Laura. Esse é o nosso podcast sobre mulheres que precisam empreender e equilibrar os pratinhos da maternidade. Seja bem-vindo. O episódio de hoje está muito especial. Vou falar de um tema que é um pouco diferente. Quando uma mãe resolve trazer o lúdico, trazer a infância raiz e transforma isso num negócio. Minha convidada de hoje, eu já conheci como Mari da Maquinaria. Antes da gente começar a gravar, ela já está aqui me falando que é a Mari, mãe do Francisco. Mariana Friedheim. Ai, consegui. Seja bem-vinda, Mamãe é Chefe. Obrigada. Me conta, como surgiu Maquinaria? Então, Maquinaria surgiu depois que eu tive o Francisco e o Antônio, né? E a gente ia nesses eventos infantis e a gente falava, caramba, onde eu vou sentar? O que eu vou comer? Então, a gente começou a sentir que esses eventos infantis não tinham espaço para os adultos. Então, todo mundo fala assim, Maquinaria é um evento infantil. Tá, não é. Porque a Maquinaria tem atividades infantis, mas a gente nunca pensa na criança quando a gente está montando. A gente sempre vai pensar no adulto. Então, assim, veio muito dessa necessidade do adulto também ter espaço no evento infantil. Porque a verdade é assim, a criança, ela vai bem, sabe? Se você tiver com ela num evento que tem um papel no chão e tinta, tá lindo, ela tá amando. Mas assim, e a gente? Sabe? E a gente? Onde a gente fica nisso? Então, assim, veio muito daí, veio muito dessa necessidade nossa de conseguir atender os adultos num evento infantil. Então, acabou virando meio um evento de família. A gente hoje fala muito assim, Maquinaria é um evento de família, porque de fato sabe? A gente realmente pensa muito nos adultos, em todas as montagens que a gente faz. E quando você teve a ideia do Maquinaria, como que isso saiu do papel? Vamos primeiro assim, explica para quem não conhece Maquinaria. Tá. O que é o Maquinaria? Então, Maquinaria hoje é uma marca e a gente tem a vertente Festival Maquinaria, que acontece sempre no mês de maio, abril. E agora, em outubro, a gente está lançando o Halloween Maquinaria. Tá? Então, assim, quando as pessoas me falam, o que é Maquinaria? Maquinaria hoje é uma produtora de experiências familiares. Assim, eu acho que talvez seja a melhor definição, né? Então, quando a gente começou com essa história, inclusive foi muito difícil a gente vender isso. A primeira edição a gente tinha pouquíssimos patrocinadores. Porque como é que você vende uma coisa que não existe? Uma ideia. Uma ideia. Eu tenho uma ideia muito boa. É muito legal, sabe? Mas assim, vai funcionar? Assim, eu tinha fé que sim, mas como é que você vende isso para uma marca? Como você vende isso e fala, poxa, investe aqui em mim porque eu tenho essa ideia? Então, não é uma coisa tão simples, porque é uma coisa que nunca não tinha tido antes. Então, foi um produto muito difícil de vender, né? A ideia, na verdade, nasceu... eu e duas amigas, a gente queria montar uma casa. Não era um evento, era uma casa. Uma casa que tivesse espaço para as crianças fazerem coisas e para os adultos fazerem coisas. Então, assim, era uma casa que teria oficinas e atividades infantis, mas que teria uma livraria, um espaço de vinho, um café, alguma coisa assim. E aí fomos atrás disso, assim, uma delas estava ainda na licença maternidade e estava, assim, em pânico, pensando como é que eu vou voltar depois que acabar a licença. Não quero, porque era uma carga alta de trabalho. E uma outra que tinha acabado de perder o emprego e falava, eu não quero voltar pro mercado, porque assim, eu preciso ter tempo pro meu filho. Então, a gente foi lá e começamos a montar o projeto e orçamos o projeto. E era impagável, cara. Era um custo fixo, absurdo. Assim, só de pegar uma casa, reformar e tudo isso... E assim, manter isso mensalmente. Era surreal. Então, assim, aí as duas pularam fora. E aí o Ian, meu marido, virou e falou assim, cara, por que você não pega isso e transforma no evento? Eu falei, que evento? Eu vou ficar fazendo evento? Imagina, vou ter que virar à noite. Mas de repente vai ser uma carga.
alta num período, mas no resto vai ser uma carga bem mais suave. Muito menos do que uma casa. Porque se você tem uma casa fixa, imagina, você vai ter que bater ponto lá todo dia. Você tá achando, vocês estão achando que vocês vão ter menos trabalho, mas vocês vão ter mais Muito trabalho. mais. E aí eu falei, menina, vamos fazer o evento? As duas pularam fora. Aí o Ian falou, não, vamos embora, vai dar certo. E aí a gente veio com a ideia do evento. E aí surgiu a ideia do evento. E você já tinha produzido um evento antes? Nunca na minha vida. E aí, o que você achou de produzir um evento? Olha, eu não sei te responder até hoje como eu fiz. Não sei. Porque, assim, a gente, na primeira edição, a gente fez 9 dias de evento. Que foram os finais de semana sequentes. Exatamente, foi um mês. Foram 9 dias e um feriado. Eu nem sei por que eu fiz tanto tempo de evento. Mas, assim, eu entendo que foi... Assim, eu conversei com uma produtora, porque em algum momento alguém virou pra mim e falou assim, você não tem ideia do que é produzir um evento, você precisa de uma produtora. E aí eu falei, tá, beleza, vou conversar com uma produtora. E aí eu fui conversar com a produtora. E assim, eles fizeram um erro de cálculo grotesco de público. Assim, do que era fisicamente possível caber dentro do evento. E eles me vieram com um orçamento também astronômico. E aí eu falei, cara, não era nada disso que vocês me apresentaram. Mas eu continuei acreditando no conhecimento deles do número de pessoas. Então, meu cálculo do primeiro evento foi muito em cima da bilheteria, até porque eu tinha pouquíssimo patrocínio. E aí eu achei que quanto mais dias eu fizesse, mais bilheteria eu teria. Obviamente, a gente fez uma planilha, o nosso custo por dia e quanto que a gente tinha de bilheteria por dia, mas aí depois eu entendi que aquele número de pessoas que eu tinha calculado não cabia fisicamente dentro do espaço. Eles iam estar calculando, tipo, um festival de música não, era, assim, que fica todo mundo... lado a lado, assim, em pé, que nunca foi a nossa proposta. Você consegue me dizer em números, mais ou menos, quanto que você tinha achado que seria e quanto foi? Eles me calcularam, eu agora não estou... Eu acho que eram 2.000 pessoas por dia. A minha lotação... No espaço que a gente fez, os últimos, que foi o espaço que ele foi visitar e que ele calculou em cima dele, a minha lotação cheio são 800. E já fica muito cheio. E já fica cheio. Já fica muito cheio. Então, assim, você vê aí que foram 1.200 pessoas, 1.200 ingressos que eu considerei que eu teria e que não existiam, porque não cabia. E assim, explicando meu ponto de vista, como eu conheci uma maquinaria, eu lembro que quando me falaram da ideia, eu falei, é genial. É perfeito. Porque a gente vira sommelier de área kids em restaurante, né? Você olha e fala, qual restaurante tem? Não, só tem área kids aqui, eu vou nesse, porque eu vou no que tem área kids. Porque a gente sabe, é o que você falou, a criança ela tem que ter minimamente um espaço, um papel pra brincar, mas também se você sentar no restaurante e querer que ele fique ali 1h30 desenhando, acabou seu dia. E aí, quando me falaram de maquinaria, eu falei, gente, é genial. Eu vou poder ir, eu vou ficar num lugar bonito, gramado, tranquilo, solta a criança ali e vê onde que ela vai indo e tá junto e tem uma cerveja pra beber e eu posso andar e aí eu acho que eu fui no primeiro, foi o ano passado. A primeira edição foi em abril. Fui. De 2024. Fui, na de 2024. A segunda edição foi em novembro, essa edição de abril foi de 9 dias. A segunda foi em novembro. E aí a gente tem sempre uma edição fechada em janeiro, que é contratada da Vênice para lançamento de campanha deles. Então é um dia só, a de janeiro. Teve outra em maio. Que foi eu fui também esse ano. E agora a gente vai ter o Halloween, em outubro. Eu fui no primeiro, depois eu fui na de maio desse ano também. Primeiro eu já achei ótimo. O segundo, pra mim, o meu segundo, em maio, eu já falei com as mães da creche, que a Laura já tava na creche. Eu falei, gente, então, tem um festival super legal. Fui ano passado, se levar ainda juntar a galerinha, vai ser melhor ainda. Vai ser tranquilo. Cara, todo mundo amou. Foram, tipo assim, 4 ou 5 crianças, ou seja, 10 adultos. Todo mundo ali sentado, conversando, jogou um tapetinho no chão, as crianças brincando, e aí vai ali, aí pega bolinha de sabão, do nada quando vê tá com a cara pintada, aí surgiu a Branca de Neve, a Laura achou aquilo da coisa mais linda do mundo, e vai no pula-pula de bolinha. Então, tipo assim, pra mim é genial. Eu acho que exatamente, é unir programação, porque a gente perde o dia inteiro. Eu falo que segunda-feira é o meu dia mais exausto da semana, que eu sobrevivi ao final de semana cuidando de filho.
Incomparável. Sexta-feira eu tô disposta. Segunda eu falo, então tá, agora por onde começar? Respira. Não, segunda-feira eu tô completamente perdida. De tarde, porque aí eu pego toda a carga de trabalho que eu preciso organizar minha agenda com a cabeça que não funciona mais. Que ela precisa voltar ao ritmo. Então, não funciona. Mas assim, juntando isso, quando eu fui no maquinaria, que eu vi isso tudo, eu falei, tá, funciona muito bem. E como é que você conseguiu transformar da ideia, que é isso, uma mãe entende, e para chegar numa marca e explicar que vai funcionar? Então, vamos lá. Nesse primeiro, então, a gente teve essa questão, né, que foi realmente um cálculo muito errado de público. E a gente teve uma outra questão, que foi uma coisa que você falou agora. Você vai lá e você fica o dia todo. A gente imaginou que pudesse ter giro. Não tem giro. Não tem giro. Você vai pra passar o dia. Você vai até acabar. É tipo parque de diversão. Você vai na hora que abre, você vai embora na hora que fecha. E às vezes a gente tem que falar, gente, vamos indo. Minha turminha da creche foi acabou, dessa daí. Sabe? A gente foi varrido. Então, acontece. Então a gente já entendeu que a gente não tem giro. Né? E assim, essa é uma outra dificuldade que a gente tem. Porque quando você vai num show, quando você é adolescente, você fala, pô, eu vou sozinha, vou ali, um ingresso caríssimo, mas assim, o show da minha vida, eu vou pagar e foi. Quando você fala no ingresso de coisas familiares, é um pagante para 3, 4 pessoas. Né? Então, assim, ou 2 pagantes, tipo o pai, a mãe. Enfim, o adulto paga e as crianças não pagam. Então, é uma dificuldade grande que a gente tem hoje de... Essa precificação é muito difícil, porque a gente entende o valor agregado que isso tem, né? Porque você pensa, pô, se lá dentro você tem teatro, cinema, oficina, cara, atividade. No Halloween a gente não vai ter, mas a gente tem escolinha de futebol do Zico, a gente tem defesa pessoal, o Leon Teixeira monta pra gente. Então, assim, é muita coisa. Então, se você for somando isso... E não é pago. E não, nada é pago. E nada é pago, porque nada tem é isso. Pago. Geralmente você ainda vai, você ainda paga uma coisa, nada é pago. Isso é uma tecla que eu bato desde sempre e que eu não vou abrir mão. Porque a minha ideia, como a gente quer atender os adultos, cara, se eu faço um troço pago, pensa aquela criança a cada 5 minutos vindo pra você e fala, mamãe, vamos ali pagar a minha oficina? Ou mamãe, compra a ficha pra mim. Cara, não. É o passaporte dos o pobre do adulto possa sentar e ler um livro. Assim, a gente tem 1 milhão de fotos, tipo assim, de pai dormindo na grama. Sabe? Como é que você faz isso se você tiver cada atividade que pagar? É impossível. Não tem como. Então, assim, a gente tem muita coisa. E aí, se você vai somando esses valores, você fala, pô, vale a pena. Assim, pode ser caro. Mas aí você fala, pô, mas olha o total quanto tá dando. Pois é. O passaporte, esses passaportes de infláveis. Mas você soma os filhos, entendeu? Você soma a família e você fala, caramba, quanto é que tá dando? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem muita dificuldade ainda, que as pessoas entendam o valor agregado que aquilo tem, sabe? Mas, assim, a mãe que já pagou passaporte de inflável em festa, não acha nada caro. Pois é. Então, mas assim, como... Eu já entendi também que a gente vai... E eu tô incluída nisso, tá? Assim, quando você vai nesse negócio assim, cada coisa é paga, você vai pagando sem sentir, né? É tipo aquela clássica... Aí depois eu reclamo. A máquina de pegar bichinho, sabe? Bota mais 2, bota mais 4, bota mais 5. Quando você vê, você gasta uma fortuna naquele troço, mas você foi sem sentir. Porque você foi botando de 5 em 5. Quando você vê... No final, você vai gastar a mesma coisa. Ou tá? mais. Se você vai pegar uma criança, você vai pro shopping pra botar num brinquedão, pra depois... Enfim, ou leva no cinema. Aí a criança quer alguma coisa, quer um sorvete, quer isso, quer aquilo, não sei o que. No final, você vai gastar a mesma coisa. Entendeu? Só que ninguém faz essa conta. Você assusta com o número que você vê ali. Então, assim, a gente hoje caiu bastante o nosso valor de ingresso. A gente tá caminhando para, em algum momento, talvez não ter mais cobrança de ingresso, ser uma coisa que as pessoas retirem ou que seja para convidados, ou enfim, porque a gente já entendeu que o público infantil, o público familiar, essa parte de ticket é muito complexa. Então, ainda não é esse momento, a gente ainda tem um valor de bilheteria que pra gente faz diferença, mas a gente caiu consideravelmente o nosso valor. E vocês definiram uma faixa etária, tipo assim, de foco para esse trabalho? O primeiro, a gente
Eu acho que vai muito da idade do seu filho, né? Eu vejo muito isso, assim... eu penso muito neles, quando eu vou produzir né, a maquinaria. E eu vejo minha sócia hoje, que tem um filho pequenininho, não tem 2 anos ainda. E os seus estão com 8? Não, o Francisco tem 7, fez em julho, e o Antônio acabou de fazer 5. O que eu acho bom, porque, na verdade, a gente, assim, ali nas cabeças, a gente tem, tipo, um de 2, um de 5 e um de 7. Então, a gente consegue, hoje, entender muito a vivência dessas 3 fases, né? Então, assim, no primeiro, eu acho que eles eram menores, e aí a gente acabou atendendo crianças menores. As atividades que tinham eram para crianças menores. E aí a gente começou a ver que tinham muitas mães com filho de 2, 3, 4 anos que tinham uma criança de 9. E que ela levava junto e que ela falava, puxa, tá ele aqui atrás de mim porque eu não tenho o que fazer. Então a gente começou a ir atrás de o que a gente pode oferecer para essas crianças maiores, né? E aí que a gente veio com a ideia da escola de futebol, do Zico. Aquela bola na piscina também. A bola na piscina funciona muito bem. A bola na piscina a gente fez em uma edição só, eu acho que foi a última, e a gente fez na edição da Vênus. Começou na edição da Vênus. O próprio cinema, hoje quando a gente escolhe os filmes que vão passar, a gente faz 2 sessões, né, por dia. Então a gente sempre faz mais cedo uma sessão mais livre, e na sessão da tarde a gente faz uma sessão para uma criança um pouco mais velha. Então é isso, assim, a gente vai assim, montando um quebra-cabeça para o negócio funcionar e atender. É aquela velha história, né? Quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Mas, assim, eu acho que nesse caso é um pouco o que a gente tenta fazer. Não é agradar todo mundo, mas, assim, agradar a todas as idades, sabe? Assim, desde os pais até as crianças pequenas. Mari, eu imagino assim, não tá tendo maquinaria, mas você continua trabalhando em cima do projeto da produtora. Então, o que acontece? Quando a gente fez o primeiro e a gente percebeu que a gente... Cara, era uma loucura. A gente terminou, assim... O pobre do Ian terminou travado das costas. É uma maluquice o que a gente fez. Eu não sei como é que a gente fez isso. Eu não sei. Assim, sem pouquíssimos patrocínios, sem experiência nenhuma. Eu não sei. Não sei te responder. Assim, eu sei que a gente fez e foi um sucesso. Funcionou. Tá? Terminamos com uma dívida que a gente está pagando até hoje, assim, do tamanho do erro de cálculo que existiu. E aí a gente entendeu que a gente não era capaz. A gente não era capaz de fazer uma produção desse tamanho. E aí, nessas alturas, a gente... fui conversar com uma amiga minha de adolescência. E falei, cara, eu preciso de ajuda, porque eu não consigo, eu não vou conseguir. E aí, ela virou pra mim e falou assim, já sei de tudo. Porque o que acontece... E é muito louco isso, gente. Realmente, a vida é uma coisa muito... imprevisivelmente previsível, né? O que acontece? O primeiro dia da maquinaria, da primeira edição, foi dia 4 de abril de 2024. E o filho dela nasceu dia 4 de abril de 2024. Então, a maquinaria e o Antônio nasceram juntos. E aí ela falou, agora, já tinha passado, sei lá, uns 4, 5 meses, ela falou, agora eu acompanhei tudo, mas assim, eu não tinha condições, claro, imagina. Não... né? Sabemos que um bebê é impossível, com um bebê daquele tamanho é impossível. E aí, assim, graças a ela, e aí ela topou, ela veio com a gente, ela entrou na sociedade. Eu era a única sócia. O Ian tava, assim, ali me ajudando um monte, mas ele não era sócio do projeto. E aí ela entrou na sociedade e hoje, graças a ela, assim, que tem uma produtora incrível por trás, a gente consegue produzir. Assim, é uma equipe maravilhosa que virou família. Hoje eu falo com as meninas, assim, falo com a Ali, com a Thaís, mais do que eu falo com minha mãe, provavelmente. Né? Então, me tirou uma sobrecarga de produção absurda. Você ficou mais na parte criativa. Eu não seria capaz de seguir se eu não tivesse uma produtora por trás. E aí você ficou na parte criativa. Exatamente. Então, hoje eu faço muito mais a parte criativa. Né? Então, desde o que vai funcionar nesse espaço... até o que a gente vai ter para cada idade e até, assim, por exemplo, agora no Halloween, a gente tem uma temática muito específica, né? Então, assim, o que a gente consegue trazer de atividades que a gente atenda a temática e que a gente atenda o público.
Então, assim, a minha parte hoje é muito mais a parte criativa do que a parte de produção. Assim, eu sou um pouco centralizadora. Então, assim, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de sabe, de abrir. Porque, assim, realmente a produtora é muito boa e elas conseguem... Entender e dar uma... elas conseguem que eu entregue. É uma coisa difícil pra mim, assim. Eu aprendi a delegar, porque... Mas a gente aprende fazendo, eu acho. Exatamente. Não, assim, cara, eu sou louca, assim. Agora no Halloween, por exemplo, a gente vai ter uma atividade de pintura de caveira, que eu comprei um molde, que demorou, sei lá, quantos milhões de meses pra chegar da China. Então, assim, eu não tenho outro, e não dá tempo de pedir. E eu tô fabricando caveiras de gesso sozinha. Uma. Tá bom. Entendeu? Tranquilo. Quantas crianças você pretende atender? Então, eu perguntei para as educadoras, né? Falei, quantas crianças a gente atende a cada meia hora? Só para calcular quantas caveiras eu tenho que fazer. E aí elas chegaram num número diário na oficina de 100 crianças. Então eu tenho que fabricar 100 caveiras. Tá indo bem, eu tenho 30. Tá bom. Vai dar tempo. Você tem quantos dias até? A gente tá gravando. Vai dar tempo. Vai dar tudo bem. Certo. Mas assim, o começo foi um pouco mais demorado, porque assim... Você tava aprendendo a fazer também o molde. Não, o molde, assim... Não, assim, eu já joguei fora uns 3 Tupperware, porque eu deixo o gesso ali pra engrossar um pouco, porque o molde, quando você cola assim, ele fica com um filete embaixo. Então, se ele é muito líquido, o gesso sai. Então, eu deixo ali um pouquinho pra dar uma endurecida. E aí, o que acontece? A criança chama, o telefone toca, e aí, quando você vai ver, o Tupperware tá ali duro, entendeu? E não sai, o troço tá colado ali, você tem que jogar fora e começar de novo. Entendi, tranquilo. Você não tinha outra coisa pra fazer, você não tem 2 filhos, você não tinha que produzir o evento. Não. É assim mesmo. Agora, me explica uma coisa. Antes do maquinaria? Antes do maquinaria, eu trabalhava com arquitetura. Na verdade, eu me formei em moda. Fui fazer uma pós nos Estados Unidos de design de interiores. E aí, trabalhava com arquitetura há muitos anos já. Muitos anos. Eu não saí da arquitetura porque eu achava que a arquitetura não atendia a minha rotina. Não foi essa a questão. Até porque eu trabalhei muito tempo num escritório. Eu acho que se eu tivesse no escritório ainda sim, não ia atender minha rotina, mas eu já trabalhava, eu e uma sócia. Eu saí da arquitetura porque eu precisava criar uma maquinaria. Porque eu precisava ter essa opção, sabe? Mas pra você mim e saiu pras da pessoas. arquitetura já com esse projeto na cabeça, ou você saiu e aí você... Não, foi o contrário. Eu fiz as 2 coisas um tempo. Um tempo você ficou com as 2 coisas, até você entender que eu ia ter que escolher. Não, até eu entender que era impossível eu fazer as 2 coisas. Porque, na verdade, a gente não faz 2 coisas, né? A gente faz 100. Então, assim, era impossível. No primeiro maquinaria, durante 4 finais de semana, um mês, funcionando um evento infantil, você ainda tinha um trabalho... Ainda tinha um trabalho. Entendi. Tranquilo. Mas é porque eu acho que a gente vai... Depois que a gente vira mãe, a gente vai sem pensar. Sabe? A gente vai. Porque não tem jeito, a gente não tem outra opção, sabe? Ninguém nasce sabendo ser mãe. Assim, e a gente sobrevive a isso, gente. A gente sobrevive a tudo. Eu falo que a maternidade me tornou imparável. Se eu consigo fazer aquilo, qualquer outra coisa eu vou fazer. Vai fazer as caveiras. Gente, eu às vezes, assim, eu já fiz uma gestão domiciliar, já separei 2 brigas, já fiz uma mediação, uma negociação com uma criança, isso tudo antes de uma pessoa que não tem filho tomar o primeiro gole de café. Entendeu? Então, assim, a gente aprende a organizar o caos. A gente sabe gerir o caos muito bem, né? Então, eu acho que é isso. Você vai fazendo e vai sobrevivendo. Então, o que é tirar um projeto do papel enquanto tá conciliando carreiras? Não, e eu me lembro que o Ian falava assim, Mariana... Ele me incentivou a transformar no evento, mas acho que na hora que ele entendeu... O tamanho daquilo? Não, o nível da minha loucura, ele meio que se arrependeu, sabe? Ele falava assim, por exemplo, na primeira edição, então... De vez em quando, como eu não tinha ideia do que era produzir um evento, de vez em quando começava o dia, né? Aí, de repente, aparecia uma pessoa lá. E aí, a gente tinha várias pessoas ajudando a gente. Um que já tinha trabalhado com evento, inclusive. Uma produtora que me foi indicada e que está com a gente até hoje, assim. Ela acabou entrando na CS, que é a produtora da minha sócia.
E ela tá com a gente até hoje. Uhum. Que foram as pessoas que me salvaram ali. Mas assim, era aquela coisa. Ela virava pra mim e falava assim, quem é Joãozinho do pandeiro? Eu falava, ele vai vir hoje tocar um pandeiro. Aí ela falava, mas você tem que avisar, como assim, que horas, aonde? Ele precisa de alguma coisa, de ponto, de energia? Ah, não sei. E o Ian falava, você é louca, você não pode chegar. E assim, eu inventava atividade no meio e falava, vocês podem fazer isso? Eu vou dar oficina agora. Peraí, gente, que agora eu vou dar oficina. E aí eu ligava e falava, olha, achei aqui uma moça ótima, não sei o quê. Peraí que eu vou mandar ela vir. Aí eu mandava e ela falava, gente, mas quem é essa pessoa? Eu falava, não, eu fui com ela ontem, ela falou que ela podia fazer hoje uma achei ótima aula ideia. de bordado, achei tão legal. É. Entendeu? Então, assim, Mário, eu tô me identificando muito. Era assim. E aí todo mundo assim, gente, que é isso? Como é que a gente vai organizar essa bagunça que essa menina tá fazendo? Então, o Ian, eu acho que ele se arrependeu um pouco. Assim, depois ele acabou gostando, porque assim, hoje ele ama maquinaria, como a gente ama, né? Mas eu acho que naquele momento ali ele falou, cara, eu dei corda numa louca, sabe? Eu não sabia que ela Eu tô reconhecendo essa mulher. O que é isso? O que essa menina tá fazendo desse jeito, gente? Mas é isso, dá certo. E aí, em qual momento? Aí você começou maquinaria. Eu entendi que esse primeiro evento foi como um teste. Foi tipo, vamos tirar isso do papel e ver no que dá. E em qual momento que, apesar de até de um prejuízo, você olha pra isso e fala, cara, esse negócio vai dar certo? Eu acho que desde o começo. Assim, não sei te responder, tá aí, é uma boa pergunta, porque eu não sei se te responder. Eu acho que o feedback das pessoas, de todo mundo, fala, cara, isso é genial. E, honestamente, pra mim, não é tão genial, porque é daquelas coisas que você fala assim, como é que ninguém pensou nisso antes? A minha resposta, quando me falaram, foi como é que isso não existia Por que isso não antes? apareceu antes? Sabe? Porque é tão óbvio. Então eu não acho tão genial. Eu acho só que, assim, precisava de alguém louca o suficiente pra pegar e fazer. Porque a grande dificuldade da maquinaria é justamente gerir todas essas atividades. Eu vejo hoje, quando as pessoas fazem um evento, elas fazem assim, uma coisa pontual. Sabe? E assim, você gerir todas as atividades simultâneas. O tempo inteiro é que eu acho que é a grande dificuldade. Eu acho que por isso que ninguém foi louco o suficiente pra fazer. E eu acho que eu só fiz porque eu não tinha conhecimento. Você não tinha dimensão. Se eu tivesse noção, eu não teria feito. Eu tive uma convidada aqui, a Sofia, ela falou assim, eu acho que é a inocência. É a inocência. Você vai fazendo. E ela lançou a marca dela de maquiagem e ela não sabia... 3 dias, com não sei quantos mil produtos em estoque, ela ia lançar numa live e ela não sabia como é que ela ia pôr no correio e emitir as notas fiscais. E aí ela foi descobrir, eu joguei no YouTube. Aí você tava 3 dias de lançar com os produtos em casa. Ela, é a inocência, senão você não faz. Senão você não faz. Senão você não faz, você não tira do papel. Se você calcular muito, igual eu falo assim, as pessoas chegam e falam, você tinha um plano de negócio? Eu, não. Plano de negócio? Não. Plano disso aqui? Gente, eu não tinha, e as pessoas me falavam assim, você tem plano de mídia? Não. O que é isso, plano de mídia? Você tem cronograma de... Quê? Não, gente, não, só vai, sabe? Então, assim, eu acho que eu vi que ia dar certo na hora que muita gente veio pra mim e falou, cara, por que ninguém pensou nisso antes? Nossa, isso é genial. Eu falei, bom, tá, então, a gente tem público pra isso. E se você for avaliar, por mais que eu tenha feito 9 dias, eu não tenha tido um público enorme nem um dia... E aí depois eu entendi que não tinha tido um público enorme nem porque um você dia. Tava porque eu tinha feito feito demais. 9 dias. Não, porque eu tinha feito 9. Eu tinha diluído esse público em 9 dias. Eu tive um público absurdo nesses 9 dias. Se você for pegar Quantas dividir, pessoas? tipo, por 2, eu tive... 20 mil pessoas. Foi um negócio de maluco, assim. Se eu pegar e dividir... 20 mentira, porque não cabem 10 mil pessoas lá, mas... agora eu não me lembro dos números, mas... Foi um negócio que eu falei, gente... Se eu pegar e botar isso em 2 dias... Vai funcionar. Vai funcionar. Entendeu? Na verdade, a gente botou em 4, porque a gente também entendeu que 2 não era o suficiente. Não pro tamanho de espaço que a gente tem. Acho que possivelmente a gente vai pra um lugar maior, e aí eu consigo botar em 2. Porque senão acaba que eu não consigo atender todas as pessoas. Não, e eu acho também que tem uma coisa, quando você faz esse tipo de evento, eu tenho a sensação que quando você faz, assim, só um final de semana, às vezes você acaba perdendo um público que ainda não sabia daquilo. Talvez no segundo, muita gente viu gente indo no primeiro. Sim. E aí vai no segundo. Mas aí entra a bendita da divulgação. Né? Que acontece? Que é uma outra coisa que a gente aprende sendo mãe.
Cara, tudo a gente aprende sendo mãe, né? É um negócio impressionante. Por exemplo, a gente acreditou, de fato, que a divulgação out of home era muito poderosa. Aí depois eu entendi que uma mãe, se ela tá no carro, com 2 crianças atrás, que começam a se estapear, ela não vai olhar pra banca de jornal. Não vai. Não. Então não adianta eu estar ali pagando uma fortuna, porque ninguém tá olhando. Não, a mãe não tá tendo o meu atenção. público não está olhando. Isso. Não tá. Simples assim. Agora, aquela mãe que tá sentada no final do dia, depois que aquelas crianças dormiram, ela tá em paz, em silêncio, e ela pega o Instagram e ela rola, e ela vê lá um patrocinado, ela clica e compra. Não, e aqui recebe indicação do Ou grupo indicação, da creche. É isso. Então, tipo assim, ó, joga link, vai jogando link, ou marca a pessoa. Cara, é isso. A divulgação dos eventos infantis não funcionam com out of home. Funcionam com boca a boca, funcionam com o Instagram, com público. É direto, é achar o seu público e ir direto Exatamente. Nele. Ou assim, por exemplo, a gente faz muito seeding. Eu demorei muito para chegar num formato de seeding que funcionasse. Porque tem... primeiro que assim, tem que ser pessoas que têm que passar credibilidade. Não adianta só... Não é influenciadora não de é, número não é, e não é de números. Não é de número. Isso é o que eu sinto mais, assim, na minha empresa. Não é de número. 1 milhão de seguidores. Não vai funcionar. Não funciona. Não, porque assim, 90% das pessoas olham aquilo e falam, ela tá recebendo, não é porque ela achou bom, é porque ela tá recebendo por aquilo. Não, nem sei se é tanto só isso. Isso também. Mas eu acho que quando a pessoa é muito pulverizada, ela não é nichada. Ela não atinge... às vezes, uma pessoa que tem 15, 20, 30... Ela tem uma comunidade ali pequenininha que acompanha ela, que gosta de ver o dia a dia dela como mãe, que não sei o quê. Que se ela fala, cara, vou levar o Antônio na festinha tal esse dia, o que vocês acham? Olha só que legal. Ela converte. Não, muito mais, eu não tenho dúvida. É isso, assim, a gente demorou muito pra chegar nesse formatinho, né? E tem outra coisa também que eu vejo, assim, dependendo de pra quem eu mando... A gente vai mandando meio que numa ordem para que as seguintes já tenham visto aquela e se sintam confortáveis de também estar, tipo, divulgando aquilo, entendeu? Então, a gente tem, tipo, umas cabeças que a gente entende que são pessoas que dão, que avalizam, sabe? Para as outras irem atrás. Então, assim, é uma coisa muito complicada. É uma coisa que... Assim, no primeiro... E que você aprende fazendo. Agora, vai dizer se eu sabia isso no primeiro? Não. Claro que não. Entendeu? Pra mim é louca, é loucura. E aí eu vi muita gente falando, tipo, ai, poxa, por que ninguém fez isso antes? E aí, a verdade é que, assim, sim, a gente teve esse feedback de, pô, isso era necessário, muita gente queria, mas a gente também teve uma outra coisa. A gente tinha tomado um prejuízo que eu falei, cara, eu não vou parar. Porque, assim... Senão meu prejuízo vai ter sido em vão, né? E a gente gosta muito de falar, cara, não foi um prejuízo, foi um investimento necessário. Foi um teste caro. Foi um teste caro. Mas, assim, foi um investimento necessário. Porque, assim, eu tirei uma marca do zero. Você criou uma marca do zero. Zero. Era um teste, você precisava de fazer aquilo ali, rodar e até pra ver onde... E se você for pensar, cara, hoje a gente tem 1 ano e meio de vida. Eu tenho 1 ano e meio de vida. E já virou a Mari da maquinaria. Exatamente, pra já ser uma marca desse tamanho, entendeu? Então, assim... É isso, é porque a gente fez um investimento inicial altíssimo, porque senão a gente não ia fazer. Isso não tinha acontecido. E assim, talvez um investimento inicial alto, mas não tão alto quanto poderia ter sido se você tivesse... Conhecimento demais. Não, às vezes você ia virar e falar, não, eu vou investir, porque aí... Gente, total. Hoje com a produtora eu falo, as meninas... press kit, blá, 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 blá. Você podia ter gastado rios de dinheiro nisso. E não é só isso, não. Não é só isso, não. As meninas hoje me falam assim, quando a Carol entrou, né, e ela trouxe junto a CS, que eu mandei a planilha, elas olharam pra minha cara e falaram assim, ó, você tá brincando comigo? Eu falei, ué, por que, gente? Mas vem cá, cadê o backup do gerador? Não tem gerador backup? Ué, como assim gerador backup? Pra que gerador backup? Tem um gerador, tá bom, a casa tem luz. Agora, gente, não existe isso. Tipo, não caiu a luz? Não ficou sem luz? Hora nenhuma. Tá tudo certo. Mas cadê o backup da ambulância? Falei, ué, gente, mas aí eu vou ter que ter o backup do backup do backup? O que é isso? Aí eu vou ter uma fila de ambulância na porta e vai achar qual é o evento de hospital? Ela falou, não, gente, você tem que ter um backup da ambulância, porque se uma ambulância precisar sair, tem que outra ficar. Então, assim,
Imagina quando que eu ia saber disso. Eu também não sabia, acabei de Não, descobrir. nunca, entendeu? Então, assim, por que eu também consegui fazer o primeiro com um prejuízo não tão enorme? Porque Como poderia ter sido? Porque eu não te ideia. É. Tem que ter ambulância? Bota lá a ambulância. Entendeu? Então é isso que eles tinham? Então vamos fazer acontecer. É isso, entendeu? Vamos lá e vamos em frente. Então, backup de gerador, não, pra quê? Tipo, passa-cabo, tem que ter passa-cabo. Passa-cabo, o que é passa-cabo? Entendeu? Então, assim, eu não tinha ideia. Então, realmente, o nosso prejuízo foi muito menor do que teria sido se eu tivesse uma produtora. Nem perto do que teria sido se eu tivesse seguido com a produtora original com quem eu conversei. Porque aí você ia ter... Não, até porque o orçamento deles era, tipo assim, de 2 milhões Meu pra Deus. fazer um projeto. Mas, assim, também tinha, assim, a Patufu cantando. Eu falava, gente, vocês não entenderam nada, não tem nem que ter música, porque a mãe não, quer aquela música no ouvido. Eles fizeram um show. Entendeu? Eles fizeram um projeto de show com recreação Falei, infantil. não, vocês não entenderam, gente. Não é isso. Tá? Não é isso, assim, eu não quero música, eu não quero, tipo, a gente vai pra festa infantil, a gente sai com dor de cabeça, tem que tomar logo um Tilenol. Aquela música no nosso ouvido, não quero, eu quero paz. E a criança não fica olhando isso, ela vai ficar... Se ela ficar 1 hora, eu tô no lucro. Não vai, Se ela não vai ver um ficar. showzinho de teatro de meia hora, eu já ganhei. Show, Exatamente. 30 minutos, agora vamos pra Aí próxima. você vai gastar uma fortuna num show, porque, pra quê? Não é isso, a ideia não era essa, nunca foi, entendeu? Então, assim... Graças a Deus a gente fez sem conhecimento, porque a gente não tomou um prejuízo tão enorme. E aí a gente conseguiu seguir. Na verdade, o prejuízo não tão enorme também fez a gente seguir, entendeu? Do tipo, cara, já tomei esse prejuízo, então vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer. E aí, graças a Deus, o Carol entrou e salvou a minha vida, assim, na questão de tanto de produção, né, com a produtora por trás, que, pô, é maravilhoso. E segundo, porque, cara, a Carol sabe vender, ela sabe conectar marca, sabe? E eu sou uma negação, gente. Eu não vendo farinha pra padeiro. Entendeu? Se eu vendo, ele me cobra o pão depois ainda. E como é que você fez, então, exatamente uma das coisas que eu queria te perguntar, pra vender projetos pra marca? No início, sozinha. Agora você tem uma sócia que tem os contatos, mas e no início? No início... Pra se conectar com essas marcas, pra vender. Como é que você... Não vendi, não consegui. Ou era alguém que, assim, que eu tinha muito contato que estava dentro da marca... Ou era, tipo... Era isso. A verdade é essa. Não tinha. Mas você teve patrocínio no primeiro. Um patrocínio bem ridículo. Bem ridículo. Eu tinha muita marca. Por quê? O que eu entendi? Eu falei, cara, eu não tenho patrocínio. Né? Mas, assim, eu preciso que os próximos, as pessoas entendam que outras pessoas acreditaram em mim. Então... Eu peguei e comecei a fazer, não permuta no caso, mas assim, pegar as marcas que estavam comigo ali, sem entrar com patrocínio, e colocar como apoiadores e etc. Então, assim, minha primeira bandeira provavelmente é mais marca do que a minha bandeira tem hoje. Mas, assim, dinheiro mesmo... Foi seu? Foi muito pouco, entendeu? Então, a gente começou a trazer marcas de peso para participar... Para depois virarem patrocinadores. Patrocinadores. Exatamente. E o que você aprendeu com isso? O que você diria para uma pessoa que está no início que precisa de conectar marcas? O que você faria diferente? Porque você viu que você tem valor também. Eu acho que eu faria diferente? Eu acho que primeiro você tem que saber onde você está falando, né? Assim, eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse... entendido que isso era uma dor de muitas mães, eu talvez tivesse ido em empresas geridas por mães, sabe? Que aí, na verdade, a pessoa sente aquela dor junto com você. E ela fala, cara, vamos fazer acontecer porque eu também preciso disso. Ela não vai questionar a sua ideia. Ela vai entender. Exato. Então, assim, talvez tivesse sido um caminho, talvez, não sei te dizer porque eu não fiz esse caminho. Entendeu? Mas acredito que sim. Você falou uma coisa pra mim outro dia, de que você conseguiu mostrar pras famílias cariocas que a infância pode ser simples. É isso. E pode, né? A gente faz tanto... É tanta presepada, é tanta coisa que, assim, na verdade, tá ali só pra gente. Porque pra eles... Eles só querem um gramado. Eles só querem um gramado. Desenho. Uma pipa. Gente, a pipa é um negócio de louco, assim. A pipa eu nunca imaginei na minha vida que eles iam amar. Que ia fazer tanto sucesso. O tanto de pipa que eu compro, tanto de pipa acaba.
E, assim, muitas crianças que nunca viram uma pipa, nunca soltaram uma pipa. Nunca soltaram uma pipa. Nunca soltaram. Entendeu? E, assim, muitos pais que falam, ai, pipa, e eles soltam. Não, mas isso eu vi... Museu do Pontal aqui na Barra. Não sei se você já foi. Já fui. A gente foi lá no Dia das Crianças. Fui 2 finais Negócio de do semana circo seguidos. que tava tendo, não é? Foi ótimo. E tinham as caixas de pipa pelos gramados. As crianças não entendiam o que era aquilo. E aí você via a criança com a pipa dando volta em arbusto. E dando volta no arbusto. E tipo assim, aí eu olhava e falava, meu Deus, alguém segura a criança. Alguém ensina o que é isso. Ele tá enrolando, tipo assim, ele tentando... Mas ele tava tentando soltar a pipa. E o negócio foi agarrando e ele continuava correndo. Então, tipo assim... Só que ao mesmo tempo você via, tipo, quando tinha uma no céu, eles já estavam assim... Tipo, como ele conseguiu pôr uma no céu, sabe? Pois é isso. As pessoas... Teve uma edição que eu botei, por exemplo, aula de bolinha de gude. Eles amaram. Ele não tem ideia. Aí eu encontrei um pai que é amigo de uma amiga que falou assim, gente, meu filho aprendeu a jogar bolinha de gude por sua causa. Cara, isso não tem preço, entendeu? Não, eles não têm acesso a isso. Não. Eles não têm acesso a isso hoje. A gente, infelizmente, nossa programação é ou sommelier de área kids, ou então a gente acaba indo pra shopping. Principalmente se for um dia de chuva. Então a gente tem esse risco sempre na maquinaria. A maquinaria também tem esse risco. Então também temos esse risco, assim, a gente sempre Mas a época também é pensada em diminuir. Então, exato. Agora, tanto que o Halloween agora vai ser num espaço fechado, porque a gente já entendeu que ano passado, em novembro, dava 4 da manhã, eu mandava mensagem, Carol, e aí? Tá chovendo. Ela falava, confia no nosso santo, que vai parar. E assim, graças a Deus, a gente nunca teve um dia de chuva na maquinaria. Mas a gente... Já teve algumas noites de chuva antes e já teve dia que choveu até 8 da manhã e parou. Assim, nunca aconteceu do evento estar funcionando e chover. Mas cara, é um risco. Uma gastura que a gente não precisa ter. Não, é difícil. E você tem alguma coisa que você sabe que não dá conta, que não é sua área? A gente já entendeu que a produção você conseguiu delegar. Consegui delegar. Assim, eu consegui executar. Tudo errado, mas eu conseguia. Né? Cara, que não é minha área... Há muitas, né? A gente não consegue fazer tudo, a gente não sabe fazer tudo. Eu acho que a gente aprende se a gente tiver disposição. Mas, assim, tem muitas coisas que a gente não, que não são minha área. E aí, na empresa hoje, então, sua função? Criativo, curadoria? A minha função hoje é basicamente criativo. E uma coisa que eu não abro mão é do Instagram. Eu tenho uma pessoa de mídia... Ela faz pra mim, mas eu não abro mão de organizar com ela todo o processo de o que tá acontecendo, o que tá sendo postado, de bolar essas postagens com ela. De vez em quando tem umas ideias loucas, e aí eu mando uma mensagem pra ela, tipo, 5 da manhã, sorte que ela acorda cedo. Cara, tive uma ideia aqui de um negócio que eu gravei ontem, que eu acho que dá pra gente usar fazendo não sei o quê. Então, assim, eu não abro mão disso... e de responder. Eu respondo. No Instagram? Eu respondo. É tudo com você? A não ser em épocas de festival, porque daí eu não dou conta de responder tudo. Mas, assim, 90% das vezes quem vai responder sou eu. E porque o público adora perguntar tudo, né? Tudo. Você pode ter... Eu falo isso, gente, eu faço um cardápio, eu coloco destaque no Instagram. Não faz diferença. Faço tudo. O povo vem, pergunta, eu posso escrever 30 vezes, vão perguntar o que tá ali. Eu tento antecipar as dúvidas... Mesmo assim. Eles perguntam tudo. 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 Absolutamente tudo. E não é só questão da pergunta, né? Assim, porque a resposta da pergunta, tipo... por exemplo, a Carol da minha mídia poderia responder. Ela sabe a resposta. A questão não é essa. A questão é que eu acho que quando você... Eu sou a única pessoa, né? Eu, Mariana ou a Carol, minha sócia, que temos autonomia para ceder algumas coisas. Ninguém mais tem. Elas vão ter que vir perguntar pra gente. Né? Então, assim, para evitar o retrabalho, enquanto eu não tô em evento, eu prefiro responder. Teve um caso muito engraçado de uma mãe que virou pra mim e me mandou mensagem e falou assim, pelo Instagram, né? Teve uma edição e aí na segunda aconteceu isso. Ela falou, na edição passada meu filho foi e fez uma coroa e ele esqueceu a coroa lá. Ele ficou tão chateado. Será que vai ter coroa de novo nessa edição? E não tinha. Aí eu falei, olha, não vai, mas vamos fazer o seguinte, me dá o nome dele. Eu vou fazer uma coroa
vou deixar separada com as meninas da oficina. Você chegando lá, você procura a produção e fala que você é a mãe do Pedro da Coroa. Uhum. E aí elas vão dar uma coroa pra ele fazer. Aí eu cheguei no dia seguinte, no evento, falei, gente, é o seguinte, pode aparecer aí a mãe do Pedro da Coroa. Aparecendo a mãe do Pedro da Coroa, direciona para as meninas da oficina. Aí fui na oficina e falei, ó, pode aparecer o Pedro da Coroa, está aqui a coroa dele. Então assim, quem que vai poder fazer isso se não eu? Uhum. Ninguém. Ela simplesmente ia falar, poxa, não vai ter coroa. Uhum. Entendeu? Então assim, é por isso que eu não abro mão. Mas é o tipo de cuidado que só o dono tem. Só. É. Porque é difícil, né? É, Você é vai ir difícil. lá fabricar uma coroa e aí deixar, e aí avisar pra essa, lembrar de avisar pra aquela, que vai chegar o Pedro da Coroa. Mas o evento crescendo, você vai continuar conseguindo? Ai, não sei. Eu espero que sim. Talvez seja mais importante eu delegar outras coisas do que isso, sabe? Esse cuidado com... Eu acredito que sim. Eu espero que sim, não sei. Não sei te responder. Só vivendo pra ver, realmente. Cara, é isso, assim, a gente vai ter que crescer, a gente não tem jeito, a gente não tem muito mais pra onde crescer lá, no local que a gente faz. O Halloween é uma outra proposta, é uma coisa diferente, é uma coisa mais intimista, dentro de um teatro que a gente vai desmontar. Então, assim, uma pegada meio baile de antigamente. É coberto, é refrigerado. Então, assim, é pra menos gente. Uhum. Agora, o festival, eu não sei se a gente cabe mais lá. Sabe, assim, aconteceu... Na última edição, a gente esgotou ingresso todos os dias, assim, aconteceu de eu ir na porta e ver um pai, assim... Não, mas como esgotou? Não, esgotou, mas eu não posso comprar aqui. E as meninas falam, gente, não, esgotou, assim, eu tenho um limite de pessoas que eu posso colocar lá dentro. E aí a criança chorando e a mãe brigando com o pai. Eu falei pra você comprar ontem! E eu falei, gente, eu não posso. A criança chorando, eu falei, não posso ver essa criança chorando. Eu falei, me libera, a gente tira, bota aqui na lista de convidado, porque a gente tem um lastro ali que a gente tem, pra convidados. Eu falei, libera, põe na lista de convidado. Porque eu não consigo, eu vou chegar lá e vou ver a criança chorando. Não é a experiência que eu quero que ela tenha. Aí ela vai traumatizando, nunca mais vai querer voltar lá, entendeu? Então, assim, eu preciso de um espaço maior pra não acontecer esse tipo de coisa. Eu prefiro estar subvendida do que, tipo, esgotada pra um evento infantil. Eu acho. Eu acho que é pior. A experiência é muito ruim você ter um esgotamento de ingresso. Pra mim é maravilhoso, mas assim, pro evento, pra experiência daquelas famílias, eu não acho legal. E quais os planos da maquinaria, então? Então, os planos de maquinaria a gente vai ter agora o Halloween, depois em 2026 a gente tem outra vez o festival. No mesmo formato? No mesmo formato, a gente está estudando alternativas de espaço. Ainda não temos muita certeza do que a gente... Porque o Rio é carente também de espaço ao ar livre que não seja público. Porque a gente tem essa dificuldade. Como a gente ainda tem bilheteria... Não pode. Espaço público eu não posso. Quer dizer, eu posso executar, mas daí eu não posso ter a bilheteria. Então, assim, a gente ainda tá nessa... Equilibrando esses pratos para entender para onde a gente vai. Caminho. E aí, provavelmente, em dando certo, que eu acredito que vai dar, porque eu acho que todo mundo ama, em dando certo, Halloween, a gente tem Halloween de novo ano que vem. E aí, quem sabe, no meio do caminho, a gente não faz um teste aí com, sei lá, uma festa junina, um carnaval. Eu acho que a ideia é que a gente consiga... Pulverize. Que a gente consiga ter outras alternativas. Já que funcionou, né? Por que não tentar aí atender ao longo do ano as famílias? Senão fica todo mundo também naquela expectativa de... Ai, quando é que vai ter outro? Quando é que vai ter outro? Então, assim... Mari, vou te perguntar uma coisa, mas eu acho que você já respondeu. A maternidade mudou a sua forma de ver o trabalho? Cara, eu acho que a maternidade muda a gente, né? Não é questão de ver o trabalho. Eu acho que a gente cria o alter ego ali, que a gente... Que vai também sem a gente pensar, sem a gente ver, né? Foi o que eu te falei, cara. Eu era a Mariana Friedheim. Hoje eu sou a Mariana, mãe do Francisco, a Mariana, mãe do Antônio, a Mariana da maquinaria, assim... Eu sou tudo menos Mariana Friedheim. Eu não uso o Friedheim já há muito tempo, sabe? Eu acho que a maternidade... Eu acho que ela ensina a gente a... Eu acho que ela ensina a gente a trabalhar, a verdade é essa. Eu acho que a gente aprende a... Cara, eu li outro dia um negócio que falava assim, as mulheres deveriam receber mesmo que os homens, ou enfim, era alguma coisa do tipo, assim, remuneradas da mesma forma. Cara, as mulheres, elas trabalham muito mais
frentes do que os homens, sabe? A gente, é o que foi que eu te falei, a gente faz 1 milhão de coisas antes de, tipo, antes do Ian tomar um gole de café. E olha que ele tem filho, sabe? A gente só vai. Então, eu acho que a gente aprende, primeiro que eu acho que a maternidade te ensina a administrar o caos e a bagunça, né? Minha casa, hoje em dia, é uma zona. Eu acho que a maternidade te ensina a também relevar coisas, que assim, eu odiava bagunça. E hoje eu convivo com a bagunça de uma forma organizada. Mas assim, né? A gente vai tentando organizar, mas a gente aprende a viver com aquilo. Porque não tem alternativa. Sabe? Hoje minha casa tá, tipo, lotada de fantasmas e abóboras. E assim, com um saco deste tamanho de presente, porque anteontem foi aniversário do meu filho. Sabe? E assim, cara, e tem que tudo caber ali. Inclusive eu e o Ian e as 2 crianças, sabe? E tudo que a gente tem. Então, assim, você vai administrando, você vai arranjando um cantinho, bota aqui o presente, bota os presentes no closet, vai tirando caixa em caixa. Então, assim, e eu nunca na minha vida antes pensei que eu pudesse conviver em tamanha desordem. Porque, assim, pra mim tinha que estar tudo organizado, tudo em porta fechada, sabe? E agora? E agora a gente vive no caos. Então, assim, a gente organiza a bagunça, a gente aprende a organizar a bagunça, a gente aprende a, cara, mediar uma briga. Porque você tem que mediar. Entendeu? Você aprende a negociar com aquela criança. Quantas negociações você faz por dia? Nossa. Sabe? Olha, eu quero isso. Não, mas então, mas isso não, mas isso... Né? E ainda temos toda a carga de tudo que vem... E a gente ainda tem toda essa carga que vem da internet pra cima da gente de, tipo, tem que ser educação positiva. Não pode dar doce, não pode ver tela, não pode nada, sabe? Se você... Tem que chegar e conversar. É isso. Tem hora que você só fala... E se você for seguir aquilo, você não vive, gente. Você não vive, é impossível. Então, assim, eu acho que a gente tem que achar um equilíbrio nisso tudo. E o que mais me incomoda, por exemplo, é esse julgamento, sabe? Esse julgamento, essa sobrecarga. Até nos posts da maquinaria, a Carol, minha mídia, não tem filhos. E aí ela falou, Mara, eu tô com uma sugestão de post aqui pra maquinaria, de dicas de coisas pra fazer com as crianças em casa. E aí tinha uns negócios assim mais complexos de fazer. Eu falei, Carol, deixa eu falar um negócio, a gente não vai fazer isso. Porque a gente não vai fazer isso com as mães. Porque ela não vai dar conta de fazer. Porque ela não vai dar conta chateada. E aí ela vai falar o quê? Cara, eu sou uma péssima mãe. Porque eu não tô fazendo isso que outras mães estão fazendo. Entendeu? Falei, vamos fazer o inverso? Vamos postar, tipo, conteúdo do que a gente tentou e não funcionou? Talvez seja mais confortante, sabe? Então, assim, é isso. A gente tem que parar de jogar tanta carga em cima da gente, gente. Eu não... Foi aniversário do Antônio, né? Aí, parabéns lá, aquela coisa... E aquelas mães assim, não pega na mesa, não pega na mesa, não pega na mesa. Eu não vou julgar, é aquele momento que eu não vou julgar uma mãe. Depois que cantou parabéns, nenhuma mãe deve ser julgada, sabe? É aquilo. Eu falei para as crianças, falei, gente, eu não vou julgar ninguém, pode atacar. É isso, porque não tem por que não atacar. Acho que a gente tem que escolher nossas brigas, sabe? A gente tem que escolher a festa da Laura eu já batalhas. faço uma mesa baixinha que eu já sei que vai estar destruída até o final. É isso. E ali é onde eu sei que é o fácil acesso, que é pra criança não ficar pedindo pra mãe. Aquela mesa baixinha é só no início pra fazer foto. Depois, vai chegar na hora do parabéns, já tá tudo comida. É isso, não tem problema nenhum. A festa de 2 anos da Laura foi... A Laura tá comendo em todas as fotos. Azul, rosa, assim, ó, ela ia lá, pegava os palitinhos. Foi tudo antes. Mari, antes da gente ir pro nosso bate-bola, qual o conselho que você daria pra uma mulher que tá começando a empreender num ramo diferente, do nada... Com toda a inocência, você de 1 ano e meio atrás. Qual conselho você daria pra essa mãe? Cara, não pensa muito, vai. Vai. Se é o que você acredita, vai. Sabe? Que se você parar pra pensar, parar pra fazer conta, vai acontecer o que aconteceu com a casa. Quando a gente parou pra fazer conta, a gente falou... Não fez. Não. E talvez tivesse funcionado se a gente não tivesse feito tanta conta. Sabe? Se a gente não tivesse feito tanta análise de risco. Vai. A gente não tem outra alternativa. A gente tem que ir. Vamos pro nosso bate-bola. Eu tô amando, que eu tô muito identificada. Porque a minha equipe, eu saí pra gravar, ela já tava assim, Júlia, o que você tá falando? E eu, mas é porque eu não esqueci de avisar. Tem isso, tem que mandar o press kit da fulana e não sei o quê. Aí eu cheguei hoje, tipo, 11 horas da manhã, eu tenho gravação hoje. Elas, quê? Aí eu tenho gravação hoje. Tipo, é a semana maluca. Eu tô maluca. A minha carga mental tá maluca. Então, assim, maluca. Exatamente. Eu tava fazendo um cabelo maluco antes de vir pra cá e pude pouco. Eu tinha 3 molinhas,
comprei um tinta spray. Gente, cabelo maluco é uma polêmica. Não. Não vamos entrar nessa polêmica do cabelo O pior maluco. é que eles estão amando a Semana Maluca. Então, mas acho que é essa a polêmica. Tipo, eles tão amam, amando. as mães odeiam, Eu e aí, decidi não me como cobrar. tudo na internet, tem sempre duas vertentes que todo mundo acha que tem razão no que tá falando. Eu, assim, graças a Deus, a turma da Laura, as mães são também muito de boa. Então, assim, cara, eu decidi não me cobrar. Teve um que chegou lá, sem cabelo maluco. Ele é amiguinho da Laura. A mãe tinha mandado, gente, ele não quer colocar nada no cabelo. Eu falei, não briga, não. Dá tudo bem, Tava lá e gente. chegou pra mim, tia Júlia, quis nada. Eu falei, tá bom. Aí chega a tia, posso arrumar seu cabelo, Theo? Pode. Aí eu só mandei pra mãe dele, então, a tia Luana, ele vai deixar. Ela, ainda Tá bem que eu deixando. mandei tudo Tá dentro da deixando. mochila e vai ter o cabelo maluco na escola, porque em casa não deixou nada. A Não gente entra tem que na encontrar briga. esse meio termo, gente. Assim, e tem que ser ok a gente falar, cara, é chato, mas é legal. Sabe? Tá tudo bem. É que nem a maternidade um pouco. Tem dias que você quer matar aquela criança. Você ama ela? Você ama menos que você quer matar? Incondicionalmente, Não, de jeito nenhum. Tem dia mas, que ela assim, tá tem dias que, virada. Tem dia que caramba, você olha e gente. fala, não dá mais. Sabe? É isso. Então, assim, tá tudo bem ser chato e legal ao mesmo tempo. A gente tem que normalizar isso, sabe? E tá tudo bem não ser a mãe do Instagram o tempo todo. Tá tudo- tudo bem. tá tudo ótimo, você gente, olhar e tá não ter tudo hora que você ótimo. quer ter um diálogo Não, tranquilo e não. falar, vai pôr o short sim, agora. É isso, agora. Por quê? Porque eu mandei. Né? Vou Porque não discutir. pode sair Criança sem de calça. 4 anos olhando Né? pra mim. Então, vai botar. Vamos pro nosso bate-bola. Um livro. Caramba, um livro. Cara, eu acho que o livro que eu li que eu mais amei foi 100 Anos de Solidão. Tentei, parei, voltei, li inteiro. Acho que é uma Tem coisa de fases. momento, né? Um filme. Um filme, aí são muitos, né? Filme é um negócio muito, muito difícil. Acho que E.T. foi um filme que me marcou muito. E agora, no momento, eu tô encantada. Virou o filme favorito dos meus filhos, é Pluft. Vou anotar pra eu ver. Anote. Pluft. Uma série. Grey's Anatomy. Ai, eu amo também. Falo que eu sou formada em medicina por Grey's Ian Anatomy. odeia. Quê? O Ian odeia. Eu tenho que assistir quando ele não Ai, tá. eu amo. A Bernardo também não vê, não. Eu vejo sozinha. E eu choro muito. Choro muito. Então, é E eu tô assim, muito presa ai, na tem primeira jogo temporada, Hoje, tá, aham. Tem jogo hoje. Tô lá chorando. Chega, o que é Grey's Anatomy? Tô muito triste. É isso. É isso. Empreender é. Cara, loucura. Loucura. Empreender é loucura. No Brasil, então, mais loucura ainda. A frase que eu mais escuto dos meus filhos. Olha, Francisco, como um bom canceriano, acho que o que ele mais me fala é: mamãe, você é a melhor mãe do mundo. A frase que você mais escuta dos seus clientes. Dos meus clientes. Acho que é isso. Acho que cara, porque ninguém pensou nisso antes. A frase que eu mais escuto da minha equipe. Da minha equipe, você é louca. Você é louca. E da minha sócia também. Você é louca. Real. Ela fala pra mim: você é louca, real. O que é sucesso pra você? Ai, paz. Paz, gente. Paz é sucesso. Não tem outra definição. Sentiu que um pratinho vai cair. Pra quem que você liga? Sentir que um pratinho vai cair. Pra quem eu ligo? Cara, depende do prato, né? Assim, eu acho que minha mãe quando é prato das crianças, é pra minha mãe, sem dúvida. Quando é prato, tipo, financeiro, dúvidas, etc., pro meu pai. Quando é pra uma questão familiar que a gente precisa administrar, que a gente precisa conversar e debater, talvez seja pro Ian. Então, acho que depende do prato. São muitos. São muitos pratos. Muitos pratos. O que é inegociável na sua agenda? O que é inegociável na minha agenda? Ai, tomar meu cafezinho de manhã. Tem que ter o meu momento, o meu Respira. cafezinho, senão o meu dia não começa. Estamos nessa... Eu acho que você ainda deve estar toda entrevistada minha. Eu falo, eu tô nessa fase. Mamãe, por que você vai trabalhar? Não, então, eu acho que aí foi o meu grande sucesso da maquinaria. Eles amam. Então, assim, terminam, eles falam, quando é que vai ser o próximo? Então tá tudo bem, você tem que Então, eu trabalhar. acho que na hora que eu começo aquele movimento, porque eu realmente tenho aí uns boom, 2 meses de um trabalho maior, e eu falo pra eles, falo, mamãe, nesse período vai ter que trabalhar mais. Mas vamos lá, a gente vai conseguir. E aí eles falam, porque vai ter outra maquinaria, né? Então, assim, pra eles, o resultado final também é palpável, sabe? Do trabalho. Então você não tem uma mãe porque você vai trabalhar.
Não tenho. Graças a Deus, não tenho. Se seus filhos ou futuras gerações ouvirem esse podcast, o que você gostaria que eles soubessem de você ter criado o que você criou? Eu acho que o mais importante de tudo é quando a gente traz atividades da nossa infância, é mantê-las vivas, sabe? É a história da pipa, a história da bolinha de gude. Quando meu pai me conta coisas que ele fazia quando ele era pequeno, eu me sinto meio que parte da infância dele, sabe? Então, você acaba criando aquela bola de neve de nostalgia e você não deixa aquilo morrer. Acho que isso. Assim, eu acho que minha maior conquista com a maquinaria é trazer para as crianças de hoje em dia coisas que a gente viveu. Mari, eu amei. Amo maquinaria, sou fã, daí eu não preciso falar nada. Onde as pessoas podem te encontrar? Redes sociais, como entrar em contato? Festival Maquinaria, sou eu que respondo. Eu tô lá. Festival Maquinaria, E, cara, nos festivais, sabe? Nos eventos. Assim, vem, a gente. Porque você tá lá também, em todos. Todos os dias. Abrindo e fechando. Eu só não tô na desmontagem mais hoje, porque aí eu já entreguei, sabe? Delegou, e aí delegou. a gente já tem gente que pra desmontar, mas assim, até na montagem eu tô. Tô lá. Isso aí. E vai continuar. Prendendo bandeira, pendurando fantasma, o que for necessário. Fazendo caveiras. Não é? Meu Deus, eu vou querer ver essas caveiras. Muito obrigada pela presença. Foi um prazer ter você aqui. Acho que toda mãe carioca deveria ir de maquinaria. Quem sabe ao longo do Brasil daqui a um tempo. Muito obrigada. Esse programa foi realizado com o apoio da Noise Graphics, da chefe Júlia Andrade, que sou eu, mas também a minha equipe. Você pode nos encontrar no Mamãe é a Chefe no YouTube, no Spotify e nos canais do Mamãe é a Chefe no Instagram ou @chefe Júlia Andrade. Todas as terças-feiras tem episódio novo. Nos acompanhe, siga, curte o canal, vai lá, dá uma força. Nos vemos na semana que vem.